Olá, boa noite. Estamos iniciando agora a nossa live de Êxodo capítulo 7, número do homem, número da perfeição de Deus, e vamos iniciar também a primeira praga nesse capítulo. Então, hoje não tem muita introdução, a gente já vai iniciar porque a praga por si só já é um grande evento e a gente pode, né, pode ser que Deus me use para falar coisas que levem tempo. Então, a gente já vai iniciar porque já estamos iniciando com 15 minutos de atraso. Então vamos lá. Não é atraso, é porque a gente teve um conteúdo premium, né? Porque quem não está na live antes, no horário correto, se você está assistindo isso no link, você perdeu o nosso bate-papo antes, a Grazi fez perguntas, então você tem que estar no horário. Então a gente ficou aí 15 minutos falando. Então agora a gente vai iniciar a nossa live, tá bom? Vamos fazer oração, pedir a Deus Nosso Senhor Cristo, que nos ouça nessa oração, que os seus ouvidos, Senhor, estejam inclinados aos nossos pedidos, nossas orações, para termos uma boa live. Peço para que o Senhor considere o nosso, a nossa humildade, considere o pouco que sabemos ainda, Senhor, que cada vez mais que lemos, mais saberemos de Ti, e ainda assim, meu Deus, nunca saberemos de tudo, porque o Senhor é soberano, é o único que sabe de tudo, é o único que tem poder sobre tudo. Obrigada por nos mostrar, Senhor, durante essa leitura de Êxodo, obrigada por nos mostrar que nesse embate com o Faraó, o Senhor sempre triunfou. O Senhor sempre mostrou para nós que o Senhor está no comando, que o Senhor é maior do que qualquer outro tipo de poder, qualquer outro tipo de hierarquia, meu Deus. Nenhum está acima do Senhor. Obrigada por essa lição nos deixada aqui de como amar e de como respeitar, de como obedecer ao Senhor pela magnitude do que o Senhor representa, pela soberania que vem de Ti. Obrigada pela oportunidade de sermos é, apresentados a Ti. Obrigada por esse privilégio que nem todo mundo tem, mas que nós estamos aqui servindo o Senhor para que muitos possam conhecer. Que através de nós sendo servos de Ti, meu Deus, que o Senhor possa, Cristo, nos tocar e nos fazer diferença na vida das pessoas, que elas vejam Jesus, o Senhor, em todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, a nossa forma de falar com o próximo, a nossa forma de agir em situações complicadas onde a gente só precisa de um milagre, da sua intervenção, meu Deus. Obrigada por nos mostrar que é a Ti que devemos honra e glória. Que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor me use como canal, que o Espírito Santo fale, se comunique através de mim nessa live hoje, para que a gente possa aprender da Sua palavra todos os dias e edificar nossa vida com ela. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Vamos lá. Então, começando Êxodo capítulo 7. O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. E seu irmão Arão será o seu porta-voz. Que responsabilidade de termos a autoridade de Deus. Como assim, tá? A gente tem a autoridade de Deus em Cristo, temos a autoridade de Deus de fazermos milagres, de curar pessoas em nome de Cristo. Quando você vê os apóstolos curando ou, né, intercedendo, são apóstolos vivos, ok? Não são imagens que intercedem, porque ninguém intercede por você a não ser Cristo, ele é o único. Então, quando você está com o Espírito Santo, quando você é selado no Espírito Santo, você representa Jesus, né? E logo o Espírito Santo, o Espírito que vive em você dele, né? Você convertido, você cristão, o Espírito Santo dele te dá autoridade. Por isso que você fala em nome de Jesus. Você termina uma oração de um pedido é, de milagre, ou você está intercedendo por alguém, está orando por alguém, né? Para alguém que está com uma situação que pede a sua ajuda, pede para orar por ela, por ele, você tem autoridade em nome de Jesus. Então, o poder de falar, fazer uma oração, pedido, o que quer que seja, agradecimento, e colocar o em nome de Jesus, você está ali quebrando todas as maldades, todas as coisas diabólicas e coisas do demônio que fica tentando, né, atrapalhar a sua vida, parar seu propósito, tudo isso. Então, o nome de Jesus é algo poderoso. A única coisa que o diabo mais teme no mundo é o sangue de Cristo, né? Que foi capaz, tão forte, mas tão forte que foi capaz de ressuscitar, de curar, de... Então, ele não tem medo de Deus, ele compete com Deus, né? Ele tem medo de Jesus. Jesus ali é o poderoso, porque Cristo fala que Deus deu
toda a autoridade para ele debaixo dos céus. Então, o que que acontece? O nome de Jesus é aquilo que dá medo. Então, clame o nome de Jesus cada vez mais na sua vida, porque o diabo não tem medo de Deus, ele se compara com Deus, ele quer ser, ele viu Deus, né? O diabo conhece Deus. Então, o que ele faz o tempo inteiro é imitar Deus, querer copiar Deus, querer, né, fazer as coisas do jeito dele, mas querendo ser um Deus também. Então, quando ele dá autoridade, é algo que a gente pode nos reconhecer também, dá autoridade, né? E ele está dando aqui para ele agora, Deus está dando, né, a Moisés, a autoridade dele falar perante o faraó, ele não está falando, vai lá e seja Deus, brinque de ser Deus, ele está falando perante o faraó e o seu irmão Arão será o seu porta-voz, porque ele disse que não sabe falar bem. Então Deus deu a ele uma ferramenta para que ele pudesse cumprir, inclusive com o seu propósito que foi dado a ele de salvar os israelitas, né? Tirar eles de lá. Você falará tudo o que eu lhe disser, ou desculpa, que eu lhe ordenar. E o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique seus sinais e maravilhas no Egito, ele não ouvirá. Tá, isso aqui é sempre bom a gente falar, tá bom? Deus, farei o coração do faraó resistir. Tá, e Deus pode fazer essas coisas, porque, né, ele nos deu livre-arbítrio de escolher, o livre, né, a escolha, tudo mais. Bom, Deus conhece o coração, a inclinação do coração de cada pessoa. Mesma coisa, por exemplo, com Judas, que já tinha um coração inclinado para a maldade, para as coisas, né, financeiras principalmente, desonestas, e Deus nos deu o poder de escolher. Então ele escolheu fazer essas coisas. Ele foi predestinado? Foi. Mas Deus já conhece o coração dele antes dele coisar. Mas, Thay, não como é que fala? A vida dele não foi Deus quem criou, não foi Deus que. Em qualquer momento da história da sua vida, na Bíblia, na minha, em tudo, tudo, Deus ele nos conhece na base das nossas escolhas, sobre as nossas escolhas e com as nossas escolhas. Ele te dá a vida, ele te dá o poder da escolha, e quando ele cria isso, ele já sabe tudo que você vai fazer até o final. Então, com o faraó também foi criação de Deus. Não existe vida nesse mundo que não seja criação de Deus. Ninguém pode dar vida senão Deus. Então, o faraó, sendo criação de Deus, não filho, criação, por isso nem todo mundo é filho de Deus, mas criaturas de Deus sim. Por isso que você em Cristo é uma nova criatura, você é filho de Deus, porque você compartilha a herança, né, de ser filho de Deus através de Cristo, que é filho de Deus. Então, nós somos família. E isso inclui também judeus e tudo mais. Então, aqui nesse momento aqui, pelas atitudes e de como o faraó seria, etc, 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 Deus já sabia que era ele, Deus já sabia. Então, ele pode simplesmente fechar o coração dele a hora que ele quiser, porque Deus é Deus, mas ele não faz isso. Porque ele é tão generoso, né? Deus é tão... como é que fala essa palavra? Tipo... eu esqueci essa palavra em português, mas é tipo, ele é tão gentleman, né? Que fala, ele é tão, eu não sei, eu esqueci a palavra mesmo, que ele nos dá, ele não invade a nossa vida, ele não invade as nossas escolhas, ele não invade aquilo que que ele diz? Bata na porta, vocês mandaram uma mensagem aqui, provavelmente é a palavra que eu preciso, né? Misericordioso, obrigada, Grazi, era outra palavra, mas sim, também misericordioso, mas a palavra que eu queria usar era outra. É, não, tudo bem, não tem problema. Se ele não me lembrar também não tem problema. Mas ele é tão, né, lindo e tão aquilo tudo assim, porque ele nos dá esse poder de escolha. Mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então ele vai ser sempre justo. Não adianta, eu sou cristão, mas isso aqui, Deus é justo. Acima da sua religião, acima da sua crença, Deus é justo. E com todos, 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 Ele é justo com todos. Então, o que acontece é que, pela criação do faraó, pela vida de faraó, ele conhecendo o faraó e tudo, cavalheiro, muito obrigada, Vi, obrigada por ser instrumento, é isso mesmo, cavalheiro, é tão cavalheiro, que ele nos dá a opção de escolha, não invade, né? O que ele fala? O que ele fala? O que Cristo fala? Ele fala, quem bater na porta eu vou atender, quem me convidar eu entro. Então ele dá a gente o acesso de escolher. E Faraó fez as escolhas erradas a ponto de Deus usar ele, esse coração que Deus já via, né?
Deus não vai ser um fantoche, ele não vai usar a gente como fantoche, vou criar o faraó, mas eu vou fazer o coração dele lindo e perfeito porque eu quero usar ele lá na frente com maldade. Deus não faz isso. Eu vou criar o faraó com a minha imagem e semelhança, porque somos imagem e semelhança de Deus, então isso já é uma dádiva por si. Olhar no espelho e ver que a gente é a semelhança de Deus já deveria ser a bênção para todo mundo, né? Respirar, mas nós somos a semelhança de Deus. Então Deus cria, põe na vida, né? Você tá aí, e você busca ele se quiser. Você tem uma vida diferente se você quiser. Você tem o que ele tem para você, se você se juntar a ele, e ele vai te dar. Porque se Deus tem planos para você e você não acessa ele, não quer saber dele, quer viver a sua vida do jeito que você quer, nananã, os planos que ele tem para você ficam só como planos. Não vai nunca ser executado. Porque não tem como, né, isso acontecer. Então, ele nos dá o direito da escolha. Eu não creio no livre-arbítrio depois de conversão. Eu não creio no livre-arbítrio depois que a gente tem o Espírito Santo em nós, porque eu acredito que mesmo a gente podendo escolher coisas, se nós temos uma fé, né, de que estamos aqui para servir a Deus e para ser obediente, para temer a Deus, eu creio que vai ser sempre naquela frase, né, que é o corpo vive da carne vive pelas necessidades da carne e o espírito vive pela necessidade do espírito. Então o Espírito Santo ele não vai deixar, ele não vai querer que você faça escolhas erradas. Tá, mas acontece a gente às vezes fazer escolhas erradas. Acontece, e acontece de consequências virem, sejam elas boas ou sejam ruins, porque tudo tem a consequência. Se você escolher tomar um açaí agora, você vai ter a consequência de que todos os nutrientes do açaí ser absorvidos pelo seu corpo. Se você, então, são escolhas. Se você decide ir para academia, você foi para academia. Então, as nossas escolhas têm um impacto muito forte. E aqui com Deus é a mesma coisa. Então, quando você estiver lendo, né, ou alguém falar com você, mas como é que Deus pode? Deus controla tudo, por que ele não controla o coração dos maus? Porque Deus é cavalheiro, porque Deus ele é justo, porque Deus não usa a gente como fantoche. Então, o ser humano, principalmente aquele que é dominado pelo diabo, ele não vai servir a Deus. Ele vai correr de Deus, qualquer nome né, que remeta a Deus, sendo Cristo ou Deus. Então, a gente paga pelas coisas que a gente escolhe. E isso não necessariamente tem que ser pejorativo ou ruim. Se você é uma pessoa que faz X, Y, Z, Deus vai, de acordo com que X, Y, Z, ele vai estar do seu lado. E, obviamente, né, Cristo sendo o nosso intercessor, Cristo sendo o nosso advogado, muitas das vezes Deus vai nos ensinar com muito amor e não vai nos, como é que fala? Não vai nos ensinar na dor, que ele também ensina na dor, né? Quando um filho dele está rebelde, você vai lá em Provérbios e vê o que ele fala sobre ensinar, sobre disciplinar um filho. Então, ele vai nos disciplinar, obviamente. Mas é interessante a gente ver que ele não está nos obrigando a fazer a escolha errada ou a certa. Ele vai nos disciplinar se a nossa escolha for errada. Por isso que é muito importante orar para Deus antes de escolhas, antes de fazer coisas. Ai, Senhor, eu ponho nas suas mãos, que o Senhor me ajude a escolher. Estou indeciso nisso, eu estou aquilo. E ele vai entrar em ação, porque quando a gente o convida, ele ceia conosco, ele entra. E a água, na palavra, né, na Bíblia, ela representa a palavra. Então, ele é fonte de água viva, né, e eterna, nunca vai acabar. Então, a gente tem acesso a isso. Então, ele vai te responder, ele vai falar com você. Ele não é só uma figura que vai te ouvir só para os milagres, só para as coisas ruins, ou só para voltar ali para você só na sua conversão. Ele quer estar com você em todo momento. Deus, ele é ciumento, e a gente vê isso na Bíblia também, na palavra. Então, ele quer tudo na sua vida. Ele quer que você entregue absolutamente tudo. Do momento que você acorda, do momento que você dorme. Enfim. Então, ele não ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo, baseado na escolha que Faraó teve, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então, isso é importante para a gente ver que Deus usou esse coração, né, chamado desse Faraó, para também mostrar a ele e mostrar a nós a soberania dele sobre todas as coisas, principalmente agora nesse capítulo em que a gente vai ver a primeira praga. Quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar os israelitas, saberão que sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão, fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83.
quando falaram com o faraó. Eu acho lindo isso aqui porque Moisés teve uma missão, ele nasceu com um propósito, né? O nome dele foi dado por um propósito, ele foi dado por um propósito, Deus falou lá, né, que eles seriam libertados depois de uma escravidão, então já estava escrito, antes mesmo dele nascer, que ele nasceria. Então Deus colocou um propósito. Olha o que Deus nos mostra de forma mais linda aqui nessa passagem. Moisés tinha 80 anos quando o propósito dele começou. Mas o propósito de Deus não começou aqui, começou quando Moisés nasceu, foi inserido na barriga da mãe dele. Então Deus, ele nos prepara para o momento exato daquele nosso propósito, daquele momento que ele vai dizer, você nasceu para isso, você vai fazer isso, vai nascer para aquilo, você nasce para algo, né? Você não vem aqui como uma batata plantada, escolhida e acabou, vamos viver cada um a nossa vida, cada um da forma que quiser, faça o que seu coração mandar, seja feliz da forma que você quiser. Não. Então, quando a gente tem esse entendimento, e a gente lê uma coisa dessa, a gente fala, meu Deus, Deus veio preparando Moisés, né? Veio acontecendo o momento exato dos israelitas sofrerem tanta opressão a ponto de começarem a orar mais para Deus, e chamarem mais o nome de Deus, e clamarem o nome de Deus, a ponto dele ver, ouvir, dizer agora, meu povo vai estar aqui, e Moisés está na idade correta, tudo é linkado, né? Tudo é linkado, nada é uma coisa fora do... Deus, assim, é uma arquitetura perfeita, igual as nossas veias, nossos vasos, né? Tudo perfeito, linkado um com um. Não existe um aqui que você diga, isso aqui é desnecessário. Não existe, né? Por mais que existam pessoas que acreditam que, esse órgão especificamente não serve para nada, e aquilo tudo faz parte do corpo humano. E tudo vai servir para alguma coisa. Se o homem decidiu que aquilo não serve para nada, ok. Mas Deus não criou algo para não servir para nada. Logo, Moisés tinha uma missão de vida e a nossa também. Então, perseverar em Deus, perseverar em oração, perseverar em obediência e temor, porque não importa se você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, busque sempre o seu propósito, busque sempre estar com Deus, busque sempre ligar, né, igual você liga para os seus amigos, para as pessoas que você ama, para as pessoas mais próximas, ligar para eles, Senhor, eu estou aqui, preciso falar com o Senhor, me ajuda, e isso faz toda a diferença. E ele deixou escrito aqui para gente, que Moisés tinha 80 anos. Você poderia, né, dizer assim, mas Moisés era novo, né, ele deixou a vida dele passar até tanto. Deus está dizendo que ele tinha 80 anos de idade. Então, nunca é tarde para nada nessa vida, com Deus, obviamente, né? Disse Moisés a Arão, e a Arão, Deus disse, Senhor, quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e a jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão, diri... Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e os seus conselheiros, e ela se transformou numa serpente. O faraó, porém, isso aqui, ó, quando você vê o faraó, né, você pensa que ele está sendo representado por quem? O diabo. Representado, isso numa figura, num ensinamento figurativo de como a Bíblia é tão perfeitamente linkada, né? Então, o faraó, porém, sendo usado, o que ele começa a fazer? Ele começa a competir e se comparar, que é o trabalho de quem? Não é do homem, é do diabo. Nossa vida é espiritual. Ninguém nasce com vontade de querer ser Deus. A gente nasce com pureza de criança e vai vivendo a nossa vida. E aí, se a gente está afastado, se a gente não recebe Deus, Cristo, como nosso Salvador, a gente pode ser usado pelo diabo do exército dele a qualquer momento. Cair em tentações a qualquer momento e coisas assim a qualquer momento, né? Não que, obviamente, cair em tentação seja algo que seja exclusivo de quem não é salvo. Não, não, não é isso. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, o faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito. E eles fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Deus não é nada oculto, com Deus é tudo claro, tudo, né, lindo. Mas para esse povo aí é oculto. Então, para esse povo que está aqui, né, eles fizeram ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão, essa é a melhor parte, ok? Peraí. Mas a vara de Arão engoliu as varas dele. Então, Deus está aqui dizendo, você pode até enganar as pessoas, mas eu vou sempre prevalecer.
Deus, quando está colocando a vara de Arão, engoliu a vara deles, ele não está simplesmente dando uma informação, engoliu, olha só. Não, não, não. Deus está mostrando que ele é soberano, que mesmo que o diabo tenha competição, queira isso e queira aquilo, ele ainda assim vai sobrepor a todo o poder que o diabo, porque ele tem, né? O diabo tem poderes. Então não se assustem. Inclusive, nós temos poderes de fazer milagres, porque nós, em nome de Cristo, fomos dados a missão de podermos fazer milagres, intercedendo, em nome de Cristo, obviamente, intercedendo por pessoas. Então, ele também tem. Então, isso aqui não é para chocar ninguém, não é pra... Isso aqui, nossa, meu Deus, ele também tinha. Ou então, comparação, então olha só, ele também, o pessoal ali também fez. Então, se os magos fizeram ciências ocultas, né? Esse povo que mexe com coisas ocultas, se eles podem fazer, então vem de Deus. Negativo, mas totalmente negativo. Já vi pessoas falando que, não, eu fui num cartomante, eu fui nisso, eu fui naquilo, e falou exatamente o que eu precisava, exatamente o que. O diabo conhece a vida. O diabo conhece o que você faz, o diabo conhece, né? Então, ele tem acesso a isso, ele vê as coisas. Ele não pode tocar em você, isso a gente vê em Jó, ele não pode fazer, né, mexer na sua vida de tal forma, mas ele tem acesso a fazer essas coisas, né? Tem acesso a usar pessoas para essas coisas, e tudo isso aí tá, obviamente, muito claro aqui agora. Tá bom? Então, Deus mostrou que é soberania. Contudo, o coração de Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó amanhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que se transformou em serpente. Então, a gente sabe que águas, na leitura bíblica, significa... a palavra significa água, né? Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixa meu povo ir para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor. Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Então você está vendo que Deus tem um propósito atrás de tudo isso que está fazendo com o faraó. Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Mas ele também pode transformar em cobra. Mas o bastão, né, a vara de Moisés engoliu as cobras dele. Então, nisso você está vendo que eu sou o Senhor. Na outra praga você vai ver que eu sou o Senhor. E na outra, né? E o Nilo, que é o que vai acontecer aqui agora, porque ele está nas águas do Nilo. O Nilo, ele era um rio que ele era adorado pelos egípcios. Eles adoravam o rio Nilo, de adoração mesmo, né? Eles prestavam, né, os cultos, coisas deles, pelo Nilo, porque eles acreditavam que o Nilo era um deus da vida, porque era água, né? E a água alimenta, a água planta, a água, o alimento, a água dá banho, limpa, a água nutre o corpo. Então eles acreditavam, os egípcios acreditavam que o Nilo, ele era um deus. Como assim também eles adoravam o sol, achavam que Deus era um sol também, e eles tinham tantos deuses, mas tantos deuses. E bonito ver que Deus começa logo por aquele que eles acham que é a vida, que representa a vida. Então, nisso, você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, isso aqui é tudo Moisés falando, mas é Deus repetindo para Moisés o que ele tem que falar, ok? Com o que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Eu acho lindo porque Deus está falando que, né, a gente sabe que aquelas águas ali representavam a vida, Deus está ferindo aquilo ali porque não é vida nenhuma, e ao mesmo tempo está colocando sangue nas águas. A água representa a palavra, e o sangue de Cristo é o sangue de Cristo. Então é tudo ali, né, muito, muito bem orquestrado por Deus. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Então, onde tivesse um pouquinho de água, seria sangue. Para ver que ele era o Senhor. É fácil fazer a água do Nilo virar sangue, ou é fácil, não sei o quê. Se tiver uma jarrinha com água dentro de um quarto, qualquer água, não vai ter uma gota de água
disponível para eles beberem. Nisso você saberá que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Deus nunca parou aqui, ó, fizeram a mesma coisa. Não, ele está deixando claro que são ciências ocultas, que não é algo que ele revela, não é algo que a verdade, não é algo que a verdade dele ilumina, são coisas ocultas. E quem faz coisas ocultas, sabemos. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Assim como o Senhor, Deus é perfeito, já sabia, tinha falado. Pelo contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Então, finalizamos aqui hoje. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém, para a leitura do capítulo 9. E vai ser abençoado demais. Iniciamos as pragas, que acho que é algo que também é muito falado, né? E vai ser bonito, vai ser bom a gente passar. A 10ª, obviamente, é mais importante. Não é mais importante, mas assim, ela é mais importante no nosso sentido, porque vai falar dos primogênitos, né? Tudo isso. E acho que é importante a gente saber também, esse finalzinho, aliás, esse finalzinho todo de pragas. Então, a gente inicia hoje e a gente vai continuar lendo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Amanhã de volta, tá bom? Fiquem com Deus, então. Até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso a todos vocês que estiverem aqui no link. Um beijo, qualquer coisa, pergunta, podem mandar lá no grupo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.